Esse ano eu resolvi fazer uma coisa que eu todo ano tenho ideia de fazer e eu acabo não fazendo, nem com o canal e nem comigo. Porque assim, eu sempre programo comigo mesmo que eu vou ver todos os filmes do Oscar e que eu vou sentar, sabe, tipo, comentar todos os filmes com meus amigos e falar, porra, esse merece muito, esse aí foi uma merda. E eu nunca consigo fazer isso porque eu vejo, tipo, 2 filmes e o resto eu não vejo, e eu fico torcendo igual um idiota pra esses 2 filmes ganharem tudo, só porque eu assisti eles, não é nem porque eu gostei tanto deles não, mas é porque como eu assisti, eu fico torcendo pra ganhar pra poder dizer que ganhou o que eu vi. Mas isso acontece também porque eu sempre lembro do Oscar em cima da época do Oscar. Esse ano, eu tive a brilhante ideia de pensar no Oscar no final do ano. E comecei a assistir todos os filmes indicados ao Oscar, que eu já sabia que tinha uns ali que iam ser indicados antes de sair a lista oficial, comecei a assistir alguns e aí consegui fazer o quê? Ter pelo menos uns 5, 6 filmes ali que eu assisti pra poder comentar o Oscar desse ano. Tô muito orgulhoso de mim e resolvi compartilhar isso com vocês, fazer uma série de vídeos sobre os meus filmes favoritos pro Oscar desse ano. Lembrando sempre que o critério para os filmes estarem nesses vídeos que vocês vão assistir nas próximas semanas são simplesmente eu ter gostado do filme. Esse é o único critério, não tem mais nenhum critério envolvido. E também porque eu assisti esses filmes, então assim, obviamente eu vou defender que são os que eu vi, né? Então chegar lá na hora eu vou falar, ah, esse é bom que esse eu vi. Tem essa coisa do Oscar, todo mundo gosta de fazer isso. Bom, antes de começar o vídeo, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, se vocês ainda não são inscritos, e me seguir nas redes sociais, porque eu aviso coisas por lá, eu converso com vocês por lá, peço sugestão de coisas por lá. Me segue no Instagram pelo menos, que aí lá eu falo melhor com vocês, eu respondo vocês. E obviamente não esquece de se inscrever aqui no canal e dar like no vídeo se você ainda não fez isso, que isso ajuda muito com a divulgação do canal e, né, meus amigos, não custa nada. Bom, o filme que eu vou começar falando hoje é o filme Call Me By Your Name, que foi traduzido como Me Chame Pelo Seu Nome, ou Chame-me Pelo Seu Nome. Eu não sei exatamente a tradução porque eu assisti ele online. Isso é um pouco errado, eu sei. Mas eu assisti ele online e não tinha o nome em português e eu não sei o nome que ele foi traduzido. Mas enfim, é algo muito parecido com o nome em inglês. Sim, é o filme vulgarmente conhecido como o filme do casal gay do Oscar. Muitas pessoas devem ter ouvido falar nele assim. Mas vamos falar um pouco melhor sobre Call Me By Your Name, falar sobre o que foi o filme, por que eu gostei do filme, por que eu acho que vocês deveriam assistir o filme. E foi um filme que me surpreendeu muito. Bom, vocês que assistem já aqui o canal já me conhecem, sabem que eu não sou o maior fã de romance que existe. Eu até gosto de alguns que o romance tá lá, mas quando o foco do filme é muito romance, não me interessa muito. Eu acho uma coisa muito utópica, são coisas que, cara, a gente sabe que não acontece com todo mundo. Tem sempre aquele casal filho da puta no grupo de amigos que tem um romance de filme, que são maravilhosos, eles se amam há 15 anos e se conheceram porque, sei lá, deixaram uma rosa cair no chão, e o outro foi lá e pegou, encostou a mão. Enfim, existem essas situações muito raras na vida, mas na grande maioria das vezes essas pessoas não existem. Essas histórias não existem e você acaba conhecendo seu namorado, sei lá, no Tinder. Então quando aparece esse tipo de filme, que é assim, muito, muito tópico, eu não curto muito assistir porque, cara, eu até sei que é ficção, mas assim, a gente acaba querendo que aquilo aconteça na nossa vida, sabe? Mesmo que você não seja uma pessoa romântica, você assiste um filme romântico e fala, cara, eu quero isso pra mim, eu quero essa pessoa incrível do meu lado. Só que tem uma boa chance dela não aparecer. E como eu já não tenho psicológico aí muito estável, eu tento não assistir muito esses filmes pra não acabar com um pouco que resta dele. Tem vários amigos meus que me conhecem falaram que eu ia gostar do filme, que ele tinha tudo a ver com o tipo de filme que eu gostava e que não tinha nada dessas coisas muito melosas e muito clichê, e eu resolvi dar uma chance pro filme e parei pra assistir Call Me By Your Name. Bom, pra quem não sabe, a história do filme, resumindo muito resumidamente, é a história de um garoto que ele é filho de 2 professores, eu acho que o pai dele é arqueólogo, se eu não me engano, e eles vivem, tipo assim, eles passam as férias numa casa, numa fazenda no interior da Itália, dá pra ficar estudando e relaxando, etc. E aí, nesse verão que você acompanha no filme, o pai dele convida lá um amigo dele, que aparentemente todo ano o pai dele chama uma espécie de estagiário ou alguém que, enfim, estuda junto com ele nas férias, pra ir lá fazer tipo um workshop assim de férias e passar as férias lá nessa casa que o menino também tá morando com a família. Acontece que o garoto acaba se apaixonando ali por esse cara que é bem mais velho que ele, e eles desenvolvem uma história de romance. Uma história que, enfim, tem lá seus altos e baixos, aquela coisa toda. Não vou dar spoiler, não vou contar o final do filme. Uma coisa que eu gostei muito em Call Me By Your Name é que o filme ele é passado nos anos 80, então assim, tem todo o contexto social da homossexualidade nos anos 80. Mas ao mesmo tempo, ele é um filme que é passado no interior da Itália, então assim, o filme já é passado na fazenda, ninguém mexe com tecnologia. Até porque provavelmente nem deve pegar sinal de celular naquele lugar. Então, no geral, você assiste o filme muito tranquilamente, ignorando que ele é passado nos anos 80, e ele acaba parecendo uma coisa muito próxima da nossa realidade, o que faz com que você se identifique muito com o que está acontecendo, porque ele parece ser passado nos dias de hoje. Eu, pelo menos, várias vezes no filme, esqueci completamente que ele era passado nos anos 80. Eu lembrava, assim, por um lapso de moda e, enfim, um carro ou outro que apareciam, que davam um toque de que o filme não era de hoje em dia, mas, no geral, o filme parece muito ser passado hoje em dia. Bom, eu queria levantar aqui agora os pontos positivos e negativos do filme, mas eu juro pra vocês que, assim, eu, pelo menos, observei
pouquíssimos pontos negativos no filme. Na real, eu não lembro de nenhum ponto negativo no filme. É realmente aquele tipo de filme que você acaba e o ritmo dele foi bom, a parte técnica do filme foi boa, a história foi bem desenvolvida, você consegue se apegar demais aos personagens. E tem uma coisa que Call Me By Your Name fez, que eu já vi vários filmes que usam esse recurso, e isso funciona muito bem, pelo menos pra mim. Que é basicamente aquela ideia de que não parece que você viu o início de uma história, o meio de uma história e um fim de uma história. Parece que você já estava rolando aquela história ali atrás, e aí do nada eles dão um start ali na câmera e começam a filmar. E aí desde que eles começaram a filmar, acontecem algumas coisas. Essas coisas você acompanha. E aí depois eles param de filmar e a vida continua. É difícil o filme que consegue criar esse ambiente tão bem estruturado no fundo que você parece que está só vendo um momento dele e que daqui a pouco esse momento vai acabar, mas que aquela vida que você está vendo continua. Isso é muito legal porque faz você se apegar, faz você se identificar muito com aquela vida, porque ela parece muito real. E Call Me By Your Name é exatamente assim. Dá muita impressão de que você pega ali um pedaço da vida do Hélio, eu acho que é Hélio o nome dele. Pega um pedaço ali da vida do Hélio, entende o que aconteceu naquele momento, e depois você para de ver a vida do Hélio, mas a vida do Hélio não acabou. Você tem total e plena certeza de que a vida dele vai continuar depois daquilo. Teve uma coisinha só que me incomodou em Call Me By Your Name, mas que depois eu entendi também que não tinha necessidade, mas no começo eu percebi um pouco isso. Que eles não dão muito foco, aliás, basicamente foco nenhum, no passado de nenhum dos dois personagens envolvidos ali naquele romance. É um cara bem mais velho que o garoto, e pelo menos ali no começo da relação deles, não fica muito claro pra você se eles já se entendiam como gays antes daquela relação, se eles eram assumidos, se eles não eram assumidos, se eles já... Enfim, fica tudo um pouco confuso, você não entende por que eles estarem tendo aquelas reações em relação àquelas coisas. É importante construir o passado pra você entender as atitudes presentes do personagem. Mas no caso do Call Me By Your Name, isso acaba sendo jogado ali pelo meio do filme, e você acaba vendo que na real, o que ele quer focar é no que tá acontecendo agora. Depois você vai entendendo o que você precisa, mas é necessário que aquilo seja jogado pra você sem uma base. Depois eu entendi isso. Um outro ponto que eu gostei muito em Call Me By Your Name é que apesar de ser um filme de drama, ele tem uns pontos ali de comédia, uns momentos meio engraçados. Que tem uma coisa que me incomoda um pouco em certos gêneros de filme, que eles querem às vezes passar um ambiente com aquele filme e eles ignoram que eles estão lidando com pessoas reais. Quando você está falando de realidade, você está falando de pessoas diferentes. Pessoas que têm personalidades diferentes e lidam com situações de forma diferente. E tem sempre uma pessoa que é mais bem-humorada que a outra, uma pessoa que é mais dramática que a outra. Então, por mais que você queira transformar o filme todo num ambiente, numa temática só, você tem que entender que os personagens, eles têm personalidades que vão aflorar em certos momentos. E eu achei bem legal deles colocarem esses momentos bem-humorados, porque como a gente tá, falando de vida real e de mundo real, tem pessoas que vão fazer uma piadinha de vez em quando, tem pessoas que vão ver uma situação muito negativa de forma positiva. Então o filme ele tem muito essa vibe, sabe? Ele joga um pouco a parte engraçada no meio do drama, e o drama volta, enfim, fica com um ritmo muito legal. Outra coisa genial do filme, pelo menos na minha opinião, foi a trilha sonora, que ela foi absurdamente bem colocada. Tem muitas pessoas que não entendem muito o uso da trilha sonora e acham que não é necessário, que, enfim, é só pra te entreter ali com um somzinho no fundo. Mas a trilha sonora tem uma importância muito grande pra conseguir te envolver em certas situações, em certos sentimentos e sensações que o filme quer passar. E o Call Me By Your Name foi um filme que usou isso de forma genial, as músicas mais intensas no momento mais intenso, as músicas mais calmas no momento mais calmo. Bom, agora vamos falar aqui de uma parte muito importante desse filme e que chama muita atenção, que são as atuações do filme. O protagonista do filme é um garoto de 22 anos chamado Timothy Chalamet, que teve 2 filmes ali de grande destaque na carreira dele. Um deles foi Call Me By Your Name e o outro deles foi simplesmente Lady Bird. Os 2 estão indicados no Oscar desse ano. Sim, ele tem 2 filmes, basicamente os únicos 2 filmes de grande destaque da carreira dele, indicados no mesmo Oscar, e ele ainda por cima está indicado a melhor ator principal com 22 anos de idade. Aí você está se perguntando, porra, Felipe, ele merece ser indicado a melhor ator principal, como atores como Gary Oldman e os caralho indicado? Cara, vai por mim, esse garoto ele não é bom atuando não. Ele é genial atuando. O personagem que ele faz no filme não é um personagem com expressões muito absurdas, ele não é um personagem muito explosivo, ele não é um personagem com nenhum traço assim muito grande na personalidade dele, mas isso também exige uma atuação muito precisa do ator para fazer isso de forma bem feita. Porque muita gente associa boa atuação a personagens muito extremos, aqueles personagens que têm personalidades muito explosivas e que têm uma característica muito forte, às vezes, sei lá, um braço faltando, um superpoder, aí a pessoa vê aquilo muito longe da realidade e associa a distância da realidade à boa atuação. Quando na realidade não é muito bem assim que funciona. Porque quando a gente tem personagens muito próximos da realidade, eles às vezes exigem uma capacidade de atuação muito maior do ator do que uma coisa que foge muito da realidade. Porque ele tem que fazer uma coisa próxima da vida dele, mas que ao mesmo tempo não é a vida dele. É a vida do personagem que ele tá fazendo. Que é exatamente o caso do Hélio, que é um personagem que é um garoto normal dos anos 80, que vive ali com os amigos, que fuma, que bebe,
bebe, que dança, ele não faz nada de muito excepcional na vida dele, e ele acaba se envolvendo num romance com um cara mais velho, uma coisa que ele não estava esperando, que muda completamente a cabeça dele. Então, basicamente, o que você acompanha no filme é o Hélio tendo uns lapsos de entendimento daquele momento, e uns lapsos de mudança muito grande no humor dele por causa de uma situação completamente diferente do que ele está acostumado. Só que assim, tem uma cena específica no filme, que não é um spoiler, fiquem tranquilos, porque apesar de eu falar sobre a cena, o motivo que faz ela ser excepcional eu não vou dizer aqui pra vocês. No final do filme, assistam o filme até o final, tem uma cena que o Timothée Chalamet, ele fica basicamente só encarando uma lareira e ali repassando tudo que ele viveu durante o filme na cabeça dele. A cena não tem fala, ele simplesmente consegue olhar para a lareira e expressar tudo que está acontecendo na cabeça dele. Ele faz isso de forma tão genial que você só olhando para a expressão dele, você sabe exatamente em qual momento da história que você assistiu ele está pensando. Isso, na minha opinião, foi de uma genialidade, de uma sutileza de atuação assim absurda e de uma maturidade muito grande de atuação também, que apesar dele ser muito novo, ele é um ator muito maduro e que faz as coisas de uma forma muito madura. Então assim, na minha opinião, eu acho até pela questão da idade dele, do papel que ele fez, do tipo de filme que ele fez, eu acho que ele merecia sim ganhar o Oscar de melhor ator, mesmo admirando muito todo mundo que está concorrendo com ele. Eu acho que a situação em que ele se encontra agora é um momento bom para ele ganhar. Então se você ainda não assistiu Call Me By Your Name, corre pro cinema pra assistir, é um filme que vale muito a pena. Eu falaria até que dá pra ver com a família, mas tem umas cenas ali meio picantes, né, que eu não sei se vocês vão se sentir à vontade de ver com a família de vocês. Mas é isso, eu também quero saber a opinião de vocês. Quem já assistiu o filme, comenta aqui embaixo o que achou. Comenta aqui embaixo também quem são os favoritos de vocês esse ano pro Oscar, eu quero saber. Mais uma vez, pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se ainda não são inscritos e me seguir lá nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição, então é só procurar que vocês me encontram. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.